Bom dia! Mais uma sexta-feira ambiental na prática, 6h33 da manhã, e a gente está aqui. Bom dia, João! Muito bom dia, Thiago. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da caminhada ambiental na prática. Muito bem, Thiago. Vamos então começar nossos assuntos do dia de hoje, falando então sobre... Deixa eu olhar aqui só para me certificar. Mas assuntos de recuperação de áreas degradadas e a importância, né, Thiago, de um projeto bem elaborado, da forma de elaboração de projeto, de entender a situação de um projeto, da área, de que técnicas utilizar, do objetivo de um projeto e do sucesso que se almeja aí quando se é feito um projeto desse segmento, né, Thiago? E quando a gente fala em PRAD, Projeto de Recuperação de Área Degradada, né, vem à cabeça o quê? Vem à cabeça uma multa, um auto de infração, mas nem sempre é isso, né, João? Como a gente trabalha nesse segmento do licenciamento ambiental, de empreendimentos, e muitos casos, principalmente na mineração, quando você já faz o projeto, o PRAD, a recuperação da área, né, o PRA, ela tem que já estar linkado a esse empreendimento, a essa evolução, né? Então, o PRAD, ele não está vinculado simplesmente sempre a derrubei árvore, órgão ambiental me pegou, a polícia ambiental me pegou, eu vou ter que recuperar. Não. Um contexto. Em situações, né, que às vezes não seria um compromisso ambiental causado por um erro, né? Digamos assim, mas sim por exemplo, por uma recuperação, vamos dizer, uma reposição florestal obrigatória, que daí muda um pouquinho o conceito, né? Mas por exemplo, de uma atividade que você teve que fazer, falando na mineração, um avanço de lavra, que você licenciou dentro da legalidade, que você fez o projeto e tal, e você teve que avançar essa lavra pela operação necessária, né, da continuidade da tua empresa, e teve que fazer o corte dessa vegetação. A partir do corte, você tem um compromisso ambiental de repor a quantidade de mudas necessárias como um compromisso ambiental, porque você interviu, então você compensa. Então é muito importante o saber elaborar o projeto, seja da compensação ambiental, da reposição florestal obrigatória, ou nos casos de crime ambiental, do projeto de recuperação, digamos assim, dessa área degradada de fato, né? E isso, né, João, são passos o quê? O fator principal, um dos principais, a elaboração do PRAD. Entender a área que você está fazendo o projeto, né? Se ela vai ser uma área degradada, se ela foi uma área que daqui a pouco tem rocha, tem solo, tem declive, é plana, tem umidade. Então, são vários fatores que nós não levarmos em consideração, a gente não vai ter um sucesso. Não vai ter. Entre outros, né? Bom, essa área está próxima de remanescente florestal, de mata nativa, que vai poder auxiliar numa possibilidade de regeneração natural dessa área, né? Está próximo, ou é uma área aberta, era uma área que era lavoura, né? Que você vai fazer um bosque de árvores ali, de recuperação no meio da lavoura, é uma situação. Ou é uma área que está do lado do remanescente, em que já existe fauna dispersora ali, que vai estar contribuindo para essa recuperação, ou não. Então, são tudo situações que têm que ser observadas pelo técnico ambiental a campo para identificar e entender o que você está projetando. O local, a situação, ou qual a condição dessa área, o que ela merece de investimentos, digamos assim, até mesmo financeiros, muitas vezes, né? E a forma da técnica que você vai usar para recuperar essa área. Vai ser plantio de mudas, vai ser adensamento florestal, vai ser regeneração natural, vai ser, enfim, inúmeras implantação de alternativas técnicas, né? Consórcio. E diante disso, aí vem todo o agregado junto, né, João? A topografia, que é de extrema importância para você iniciar o teu projeto lá, você definir os locais, sejam eles já pré-definidos, se foi uma questão de autuação do órgão ambiental que vai ter as coordenadas ali, né, ou as coordenadas que você vai
vai propor para essa recuperação, enfim, no projeto de mineração, enfim, né? Mas é definir lá em loco, né? Delimitar, saber, né, o local exato disso. Até mesmo porque você fazendo o projeto, você vai estar informando. Por exemplo, se a tua área de recuperação é 1.000 metros quadrados, por exemplo, ou 500 metros quadrados, se for uma reposição florestal obrigatória, que é provinda não de um crime ambiental, por exemplo, mas de um cálculo de muda necessário, é uma situação que você calculou e você está informando o órgão ambiental. Agora, quando é um projeto de recuperação de um crime ambiental que você efetuou, o órgão ambiental está te dizendo qual que é a área do dano que você fez normalmente. Então, e daí você vai ter que recuperar o que o órgão ambiental está te exigindo. É o meu ponto. Então, e daí entra a topografia nesse cenário, né? Porque daí, bom, eu tenho que recuperar 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados é 1.000 metros quadrados, não é 850 metros quadrados. Então, se você fez tudo um procedimento e fez a alocação da tua área, você implantou o teu projeto, implantou em 850 metros quadrados, por exemplo, está faltando área, ali na frente isso pode acusar. E outro fator bem importante, né, João? Se você está fazendo esse PRAD próximo a um APP e que daqui a pouco você tenha que deixar os 30 metros da APP e posterior, ou seja, os 30, os 50, ou de acordo com a faixa da APP, né? Vou fazer o PRAD, ele é a partir da APP. E daqui a pouco você não mediu, você não tem essa metragem precisa, você vai ter um problema lá na frente, como tu falou, João. Daqui a pouco tu vou começar a implantar o PRAD aqui, a faixa é 30, vou implantar o PRAD a partir dos 20. Vai ter problema, vai ter área a menos. Vai faltar área. Então isso são critérios que eles devem ser levados em consideração. E é o levantamento técnico normalmente que vai dizer, né? É o levantamento tanto para a elaboração do projeto como pós, quanto ao monitoramento. Então, vamos pensar em outras alternativas, né, que tem que ter a segurança, digamos, para o técnico ambiental que está fazendo esse projeto, tem que estar passando a segurança, na verdade, para o empreendedor também. Então, o plantio de mudas, por exemplo. Então, existem alternativas de você plantar a muda de uma forma correta. Então, é a adubação, é os tratos culturais necessários, é a questão do controle de formigas, é a questão da insolação, de onde você vai estar plantando essas árvores, o local escolhido, a questão de espaçamento, muito importante, a questão da condição do solo, que tu muito bem falou no começo, né? Bom, eu vou estar propondo um plantio de mudas onde que é uma pedreira, não vai funcionar. Uma rocha ali que está superficialmente, né, João? Tu vai fazer o teu cliente gastar, ou o empreendedor vai gastar dinheiro, não vai ter resultado, não vai funcionar, e o problema ambiental vai continuar, porque se você projetou isso, é porque você deveria ter olhado a situação antes. Tu está dizendo no teu projeto que ali é favorável o plantio, então tu tem que ter olhado isso antes de propor um projeto. É porque o órgão simplesmente ele vai avaliar o projeto. Tecnicamente você assinou, você é responsável, você tem um conhecimento para passar para o teu cliente, né? E aí vem, ok, tem rocha aflorando, tem como trazer solo de algum lugar para incrementar, para melhorar isso? Tem, ok, então é um fator que se coloca no projeto. Não tem, então tem que pensar uma alternativa, não adianta eu plantar a árvore lá, como tu falou, João, daqui a pouco a árvore não vai vir, mas daqui a pouco pode ter uma outra espécie que seja específica para condições geológicas desse tipo, de afloramento, né? De rocha. Ou regiões mais, enfim, né? Além disso, a questão da regeneração natural, que hoje é uma técnica reconhecida, inclusive teve uma instrução normativa do IBAMA recentemente, que traz a regeneração natural também como uma alternativa. Então, são fatores que são muito importantes de serem avaliados desde a etapa inicial, lá antes de fazer o projeto, desde o levantamento. E, acima de tudo, para o cliente, para o empresário, para o agricultor que esteja, né, com esse compromisso ambiental, o agricultor, o empresário, ele está cansado de gastar dinheiro, né, em algumas coisas, então é muito importante você evitar esse tipo de gasto desnecessário.
Evitar que o teu cliente, enfim, gaste dinheiro plantando árvore num local que não vai funcionar. Insistir no erro, digamos assim, né? E outro fator importante, principalmente na região sul, que é onde a gente tem, uma hora você tem um calor de 35 graus e outra hora você tem um frio de -3, com geadas. Então, assim, é a escolha da árvore que vai ser plantada lá, porque daqui a pouco tu tá escolhendo uma árvore que dá a primeira geada e mata tudo. E daí vai o cliente lá, compra as mudas de novo e planta. Então, desde a escolha da árvore que você vai implantar lá, que você vai plantar no local, o teu cliente vai plantar, tem que saber o que você está colocando e também se essa árvore, ela se adequa a esse lugar. A esse ambiente, né? Porque nem sempre a árvore que dá em Porto Alegre, que dá para plantar em Porto Alegre, ela dá para plantar em Tapejara. Então, existem diferenças de ou clima, lá em São Mato Joaquim, Grosso. lá, né, na região mais da serra, né, regiões mais frias. Então, por isso que existem, né, a questão do conhecimento, digamos assim, né, ambiental de tudo que está envolvido, das regiões, né, do nosso estado. É todo um contexto, João. E dá para nós falar de uns casos práticos que a gente viveu aqui no escritório da Maxim Ambiental. E me recordo um caso que a gente foi e acompanhou o melhoramento da área, era uma área de mineração. O município tinha uma área de extração para saibro, para melhorar as estradas do município. E a área estava finalizada, não tinha mais o que eles tirar. E aí a gente precisou ajustar os taludes. Então, a gente ficou lá 2 dias com dragas ajustando o talude e tal. E, no entanto, havia um ponto da área que nós não tínhamos onde trazer solo, porque o proprietário também não autorizava mexer na área do entorno. E aí nós tínhamos um afloramento rochoso na base. E aí o que se optou na época? Não tinha solo, não adiantava nós ir lá plantar árvore e tal, não ia pegar, não ia se agarrar, não tinha onde ela crescer, desenvolver as raízes. Então a gente optou por um fator de deixar a regeneração natural. Havia alguns arbustos, enfim, né, algumas espécies ali que eram de fato do local. E aí a gente optou de ter um incremento, pelo menos principal, do entorno ali, onde havia alguns pontos que tinha um pouco mais de solo. A gente implementou puleiros com os próprios galhos das árvores para que as aves viessem nesses pontos, né? Que daqui a pouco a ave se alimentou, ela vem, uma semente, ela faz ali, cai a sementinha e começa a regeneração natural. Tipo, daqui a pouco ele vai plantar, vai cair uma semente de uma árvore. Ela não vai vingar, mas alguma coisa vai vir ali que vai fazer esse desenvolvimento, essa regeneração. A própria fauna dispersora, né, acaba auxiliando na recuperação de uma área, acelerando uma área, né? Lógico que é possível e sempre que necessário é interessante tu dar condições de daqui a pouco te fazer uma cobertura do solo para você trazer de alguma forma matéria orgânica, seja por uma semeadura de alguma vegetação herbácea, arbustiva, enfim, né, que venha dar uma aceleração, né, de matéria orgânica no solo para que isso comece a acontecer naturalmente, né. Mas os puleiros artificiais, né, que são essenciais muitas vezes e para acelerar isso mesmo, porque daí é o próprio meio ambiente, a própria fauna vai auxiliar nessa recuperação. E um outro caso bem prático, que era de um cliente que tinha suprimido uma área sem licenciamento e o órgão ambiental autuou, ele foi responsável pelo PRAD, contratou um técnico na época, e o PRAD normalmente você tem, depois que você executa, que você aprova o PRAD, você tem 1 ano para executar ele, e a partir disso 4 anos de monitoramento. E já havia passado os 4 anos e a área não tinha regenerado, ela não tinha avançado. E aí a gente pegou esse projeto e a gente identificou que o técnico ele tinha proposto o plantio de mudas, só que em uma das áreas do PRAD,
tinha floramento rochoso e não vingava nenhuma árvore. Tu se recorda dessa situação, João? Sim. São fatores que não tem o que tu insistir no erro. Isso não... uma vez você observando isso, não tem por que você insistir. Às vezes tu tem que refazer o PRAD. Tu tem que sentar, marcar reunião com o órgão ambiental e explicar a situação. Porque não adianta você ficar insistindo 1, 2, 3, 4 anos numa situação que tu sabe que não vai dar certo. Não vai dar em nada. E ainda o pior disso, né, João? O pior disso foi o quê? Foi a discussão que se teve no Ministério Público. Porque o Ministério Público não entendia o porquê que nós estávamos mudando de plantio para regeneração natural. E aí o Ministério Público queria que plantasse árvore. E a gente discutiu com o promotor, tecnicamente, profissionalmente, dizendo assim, não, lá nós temos afloramento rochoso e não vai vir árvore. O cliente pode ficar monitorando isso por 30 anos. Nunca vai vingar as árvores. E aí optou-se, né, a gente delimitou a área com a topografia, novamente a topografia está em todas. Então delimitamos, o cliente cercou, colocamos placa e começou-se a regeneração natural. A área foi abandonada, né, partes que tinham as árvores plantadas, foi feito um adensamento, uma melhoria. Em locais possibilitados, né? Isso, mas nos locais onde havia afloramento rochoso, mas o promotor insistia no plantio. É que normalmente, né, a questão, o técnico ambiental que tem que dar os argumentos, né, e tem que trazer com o seu conhecimento a viabilidade de implantação ou não de um projeto de uma determinada forma, né. Então, que foi o que a gente fez na época, então, né, que foi apresentar que aquilo não ia funcionar e não tinha por que estar insistindo no erro. Tem coisas que você tem que ser visionário, digamos assim, nesse ponto, lá na hora do levantamento inicial, lá da interpretação da área, para você dar a condição necessária nesse projeto que vá funcionar de fato na sua implantação, na sua execução, no seu monitoramento. Então, acima de tudo também, além disso, Thiago, acho que é importante a gente comentar a questão da necessidade do replantio, muitas vezes, de mudas, né? Porque por mais que a área seja favorável para plantio, vão acontecer eventos climáticos, vão acontecer eventos que vão fazer essas mudas morrerem ao longo do caminho. A própria fauna, daqui a pouco, ali no passar, quebrar alguma árvore, enfim. Então vai acontecer, né? Então formigas, normalmente, né, que também implicam diretamente nisso, né? Então acabam retardando, digamos assim, o crescimento dessas mudas. E esse replantio tem que ser dado da forma correta também, nas épocas adequadas, da forma adequada, das espécies adequadas para a área e da situação regional da área, da mesma característica, né, ecológica, digamos assim, né, da situação de ser nativa, enfim, ou de que forma for projetado, enfim, nessa recuperação. Mas isso tudo são aspectos muito importantes para o conhecimento, enfim, do projeto, né, da elaboração do projeto. Então é muito importante os técnicos estarem cientes disso. E que deve ser levado em consideração, além dos técnicos, né, João, pelos proprietários. Tem que ser levado a sério isso, porque hoje a gente vê, agora já não vê tanto, mas a gente via muitas pessoas falavam assim, muitos agricultores, eles achavam que fazia o PRAD, aprovava o PRAD, monitorava por 4 anos e depois podia limpar a área. Não existe isso. Outro assunto muito importante, Thiago, bem lembrado essa. Isso é uma situação que já aconteceu, né, casos aqui, né? Vários. De chegar aí e o cliente tinha um projeto aprovado, estava tudo certo, tinha até arquivado o processo já, né, no órgão ambiental e depois de uns anos foi lá e limpou tudo, né? Fazer lavoura agora. Então, pessoal, muita atenção nisso, você agricultor, você empresário, enfim, fica a dica, tá? Presta atenção aonde está a sua área de recuperação, presta atenção quais são os moldes aprovados do teu projeto, entenda o projeto, entenda o que está projetado, para você não ter problema na sequência aí, na continuidade
dessa execução, enfim, para você ter um sucesso no arquivamento futuro, né? Por isso que quando você tem a possibilidade, dependendo da situação, você tem a possibilidade de escolher a área onde você quer implantar essa recuperação, né? Dependendo se for dano ambiental hoje, a reparação ela tem que se dar no local, né, João? O PRAD vai ter que correr no local. Mas dependendo da situação, é escolher uma área que de fato, lá na frente, você não pense em usar mais essa área. Porque depois que você aprovou o PRAD, você vai ter o processo de monitoramento, essa área é ad eternum, é para sempre. Não é para os 5 anos, ela é para sempre. Você não vai poder converter ela em outro uso. E uma coisa é ligada na outra, né, Tiago? Hoje a gente tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Importante lembrar também que estamos trabalhando aí no CAR Entre Linhas, um novo curso que nós vamos disponibilizar mais para frente. Então, mas vem ligado ao CAR também, porque lá na hora da elaboração do CAR, né, Tiago, lá tem a informação lá. A tua área teve algum processo ambiental, teve algum projeto, isso, então tu vê que uma coisa está ligada na outra, então não tem como a gente fazer uma coisa sem ter o conhecimento exato do que isso pode refletir. Então muito importante também essa informação para o cliente, para o agricultor, para o empresário, para o dono da propriedade rural, para ele conhecer o que está aprovado, para ele conhecer o que de fato ele tem que fazer nessa área e qual é o seu compromisso ambiental, para não ter problemas futuros aí de infração ambiental. E é bem simples, né, João? 3 fatores principais, assim, no meu ponto de vista, que são os seguintes: fator, quando se pode, né? Definição da área ideal, correta, né? A definição dos métodos do PRAD, né, de implantação, do acompanhamento, enfim, né, a definição dos métodos, quais serão os métodos do PRAD e o monitoramento. Porque se não houver o monitoramento, você vai ficar 10 anos penando, enviando relatório para o órgão ambiental. Então, assim, esses 3 principais fatores. O principal, o monitoramento. Monitoramento contínuo, não é daqui a pouco o anual, é o fazer um semestral, até menos o agricultor, né, ir lá a cada 3 meses, 4 meses, olhar, fazer o controle das pragas, das formigas, enfim, né, para daqui a pouco não chegar lá no ano de enviar o relatório. Meu Deus, morreu 90% das árvores. Daí gasta de novo, né, custa de novo, e às vezes no tempo escasso, porque a gente sabe que hoje todo mundo tem os seus compromissos e o tempo, né, tá cada vez, parece mais acelerado para todo mundo. Com certeza. Então, muito importante é começar e andar e terminar correto, para não ter problema. É isso aí, ter o monitoramento contínuo, né, João? Eu acho que são algumas dicas práticas que a gente passa aqui, tanto para os agricultores, para os empresários, os técnicos, que elas devem ser consideradas. Que lá na frente você vai ter o sucesso, né? Independente do PRAD, enfim, mas para você não ter daqui a pouco problemas. E é o seguinte, né, João? Ele não morre ali, o PRAD. O órgão ambiental, ele pode a qualquer momento, o Ministério Público, ele pode solicitar vistorias. Como teve um caso de um cliente que fazia 14 anos que o processo tinha sido arquivado no inquérito civil. E aí o órgão ambiental estadual identificou que havia uma mudança da área, enviou para o Ministério Público e o Ministério Público solicitou uma diligência da Polícia Ambiental. E daí desarquivou o processo, tomou multa. E daí reabriu um problema. Uma dor de cabeça, né? Muito maior do que lá atrás que ele tinha feito, né? Porque agora ele sabia. Ele sabia. Então agora não tem como ele dizer, eu não sabia onde era a área de recuperação. Ele sabia. Então muita atenção. Fica a dica para todo mundo que está nos assistindo. Você que é técnico, presta atenção, avalie a situação da área, faça um projeto bem elaborado, faça um projeto que atenda à realidade da área, à necessidade, ao compromisso ambiental, seja pela infração que tenha cometido de repente, ou seja pelo compromisso ambiental do próprio licenciamento. Então,
busque todas as informações necessárias para ter o sucesso, para implantar da forma correta esse projeto. E para o agricultor, enfim, para o empresário, para o dono da propriedade rural, busque entender qual que é a situação do que está aprovado e qual que é o seu compromisso ambiental nesse projeto. Para você estar ciente, afinal de contas, a área é sua, o compromisso ambiental é seu. Então, o mais importante do que você, que é o proprietário, que é o responsável, digamos, por isso, está ciente do que está acontecendo, né, Thiago? Com certeza. E se gostou dessas dicas, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para você receber as novas informações aí do ramo ambiental. Muito bem. Um bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira.